Bom, para falar sobre o papel dos museus hoje, é importante que a gente vá um pouquinho para trás, né, no tempo, né, um pouco na história, né, e a gente perceba um pouco como é que os museus se desenvolveram ao longo do tempo, né? Eu acho que de lugares aonde eram chamados os gabinetes de curiosidade, lá no século XVI, né, onde se acumulavam os objetos vindos, enfim, de outras culturas, de outros países, de outros contextos, né? E esses objetos, eles eram guardados em coleções privadas, individuais e mostrados só para pequenos grupos nobres, né? Esses museus vão se modificando, né, e modificando seu papel ao longo do tempo, né, em função, obviamente, das demandas sociais, políticas e das mudanças na própria sociedade, né? E esses museus, principalmente no século XVIII, eles se tornam espaços importantes de produção do conhecimento científico, da ciência, né? E aí é a ideia mesmo de que a ciência, então, se estabiliza, se constitui, se desenvolve, e os objetos que são colocados nos museus apoiam a produção de conhecimento, principalmente nos campos da história natural, né, e também das ciências naturais de uma maneira geral. Ao longo do final do século XIX e século XX, né, os museus ganham novos papéis, né, exatamente pensando nesse acesso, né, de um público que começa a reivindicar também o acesso ao próprio conhecimento, à informação, né? Então a gente vai dizer que o papel educativo e o papel comunicativo dos museus, ele ganha força no final do século XIX e ao longo do século XX essa dimensão educativa ela se acentua, né? E os museus então começam a ser pensados como espaços de não só educação, mas também entretenimento, né? Então a gente pode dizer que de um espaço de guarda de objetos, de coleções individuais, né, os museus passam por um momento onde a produção do conhecimento é o papel mais importante, mais significativo, até um momento mais atual, onde a gente tem, na verdade, inclusive, uma certa disputa dentro dos museus, né, em relação ao seu papel científico de produção de conhecimento no campo das ciências e das artes, né, e o papel educativo, né. Eu falo isso porque, no momento hoje, né, em vários lugares do mundo, né, houve um questionamento sobre a função das coleções dos próprios museus, né, como realmente se todos aqueles objetos guardados, né, eles realmente funcionam hoje ou apoiam a produção de conhecimento atual dentro de um contexto de novas tecnologias, de novas maneiras de produzir conhecimento, de novas maneiras de fazer ciência, né? E esse questionamento aos museus, em paralelo a esse espaço que a educação foi alcançando na sociedade, né, a valorização da informação, do conhecimento foi alcançando na sociedade, esse papel educativo ganha a força e muitas vezes alguns museus conseguem se manter, né, pela justificativa de que eles são espaços de educação. Eles são locais onde a população, a sociedade pode obter determinadas informações, né? Então, é claro que isso que eu estou falando vai depender muito do tipo de museu, das tipologias de museus que existem, né? Mas, efetivamente, a gente tem esse movimento, principalmente nos museus mais maiores, nos museus mais tradicionais. E no século XX, a gente tem todo esse movimento em torno da divulgação científica, do acesso ao conhecimento para um número maior de pessoas, para as pessoas de diferentes grupos sociais, diferentes culturas, né? E uma influência muito grande das teorias do campo da educação, da aprendizagem, do conhecimento nos museus. E isso faz com que surjam também os museus que a gente hoje chama de centros de ciências, né? Mas sim, enfim, são museus científicos, são museus de ciências também, mas o grande diferencial nesses museus por um lado, que o objeto original, né, ele perde o seu papel, né, como o elemento fundamental e importante, mais importante do museu, e o fenômeno o fenômeno científico passa a ter esse papel central. Esses museus, na verdade, eles muitas vezes são criticados nessa perspectiva, né, de
de que o museu é um lugar só de entretenimento, é o show da física, é o show da ciência, né? É o lugar do fantástico, né? Uma coisa meio de uma ciência com visão de mágica, né? Na sua origem é muito diferente disso, porque a ideia exatamente foi o uso de teorias do campo da aprendizagem, ou seja, a interatividade, a ideia do mediador, a dimensão da afetividade, né, ela entra como elementos que poderiam ajudar no processo de aprendizagem. No entanto, também começam a ter críticas com relação a isso, né, e começa a vir toda uma indústria. Então, nesse sentido, também, esses museus eles entram para a lógica da indústria cultural, né, então eles passam, sim, também a servir a essa ideia de entretenimento como um lugar um espaço de ganhar, enfim, né, de investimento, de muitos financiadores, né, de uma preocupação também de a formação das pessoas, mas também o desenvolvimento de equipamentos que ocupam esses espaços dos museus, que são exatamente esses aparatos interativos que são muito presentes nesses museus interativos, né? Então, eu diria que existe uma tensão entre um espaço de educação e um espaço de entretenimento, né? E eu acho que o público vai a esses lugares com essas duas intenções, né? As pesquisas mostram que as famílias vão nesses lugares, nos museus de ciências, nos centros de ciências, por um lado para se divertir, para fazer um programa familiar, mas também porque eles entendem que aqueles espaços são espaços educativos, né? Todo esse movimento do crescimento da educação nos museus também fez com que se cobrasse dos museus a qualidade do processo educativo. E isso fez com que aparecesse um outro tipo de pesquisa dentro dos museus, para além da pesquisa científica, vamos dizer, da área de ciências naturais, que é a pesquisa no campo da educação, no campo da comunicação e mesmo das humanidades de uma maneira geral, né? Então, muitas vezes se faz pesquisa, tanto do ponto de vista do público, o que o público faz no museu, o que ele aprende, o que ele gostaria de ver no museu. Existem, inclusive, pesquisas de não públicos, né, de pessoas que não vão no museu, por que os determinados públicos não vão nos museus. Mas essa é verdade é verdade o que se diz, né, que muitas vezes aquilo que o público faz, de uma certa maneira, é influenciado, né, pela maneira com que a exposição é organizada. Existe também um conjunto de pesquisas que vão analisar as exposições, ou não só as exposições, mas as diferentes ações, atividades que os museus oferecem para os diferentes públicos, né? Seja para avaliar a qualidade dessas ações, seja para exatamente fazer essa relação entre será que o curador ou aquele que pensou a exposição, né, aquele grupo, aquela equipe que pensou a exposição, pensou, propôs, é o que o público entende que deve ser feito, né? Como é que se dá esse encontro, né? Esse processo comunicativo, né? E existem também todo um movimento de aumentar a possibilidade de participação e de engajamento do público nos museus, né? Então, eu diria que hoje o grande desafio das pesquisas é promover, não só da pesquisa, mas do próprio museu, é promover ações e investigações que façam com que os diferentes tipos de públicos tenham uma participação maior nesse processo educativo e nas escolhas que são feitas para o que vai ser divulgado dentro dos museus. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.